Salve, salve, senhoras e senhores, meu jovem e minha jovem, meninos e meninas, rapaziada em geral, eu sou o Sal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da série Novos Talentos aqui no Pitadas do Sal, nem sempre tão novos assim, né, que eu converso com uma galera aí que já tem alguns anos de estrada, mas está tudo certo, é o formato que serve, né, que é o que eu quero dizer assim, são conversas mais focadas, gravadas, não são lives, né, para a gente poder ouvir, né, com muita atenção o meu convidado. Então, a proposta dessa série aqui é apresentar justamente esses artistas que estão construindo caminhos próprios dentro da música, ou os que já estão na estrada há algum tempo, e às vezes esse caminho a gente sabe que começa diante de alguns desafios, né, que poucos imaginam. Mas todo artista convive com referências, alguns escolhem seus mestres, outros nascem dentro da casa de um deles, né? Então hoje eu recebo um músico que decidiu fazer uma escolha, eu digo corajosa, que é revisitar a obra do próprio pai sem transformá-la em peça de museu. O resultado não é um disco de nostalgia, é uma conversa entre gerações. Senhoras e senhores, eu tenho o prazer de receber o cantor, compositor e pianista Rodrigo. Salve, Rodrigo, seja muito bem-vindo ao Pitadas do Sal. Prazer receber você aqui, querido. Pô, prazer é meu. E essa introdução aí foi espetacular. Eu capricho, tem que fazer bonito aqui com os meus convidados, assim, tive um tempo ali para fazer uma apresentação à altura. Cara, quando a gente estava falando nos bastidores, Paulo, queridaço, beijo, Paulo, a gente estudou na mesma universidade, eu era calouro dele e tal, mas eu quero falar o seguinte, quando o Paulo me apresentou o teu trabalho, o teu release, que eu infelizmente não conhecia, como a gente, mesmo trabalhando na área da música, com música, às vezes passa algo fora do nosso radar, né? Eu fico de cara com isso, de cara. Mas graças a Deus temos amigos, quem tem amigos não morre pagão, fiquei tomando conhecimento do seu trabalho. Crescer ao lado de um clássico, quem conhece o Benito de Paula conhece o artista, não preciso fazer as credenciais aqui do Benito, né? Eu queria começar justamente falando isso, do seu pai, porque eu imagino que essas duas figuras sempre nem sempre ocupam o mesmo lugar dentro da sua memória, né? O pai, o artista e tal. Em que momento você percebeu que seu pai era muito mais do que o pai que você conhecia dentro de casa? Olha, eu acho que foi tudo meio misturado, né? Porque o meu pai eu falo que ele é um artista 24 horas por dia, assim. Ele vai comer um almoço, ele é um artista comendo almoço. Ele está em um estado, ele é um artista no sentido de estar num estado de criação. Ele Entendi. está sempre ligado num estado para criar, para tocar, para cantar, para compor, ele está sempre com esse plug ativado, digamos assim. Então, para mim, sempre foi uma parte da natureza dele, né? E a coisa na época que eu era pequeno, né? A gente saía e tal, tinha aquela coisa de tirar foto, as pessoas vinham tirar foto com ele num restaurante e tal. Eu, eu nunca não vi isso, né? Quando eu nasci, isso já era Normal. Então, às vezes eu ficava meio bravo, assim, tipo, pô, tava jantando, a pessoa chegava na mesa. Com o tempo, meu pai foi me explicando, ele gosta, né? Ele é uma pessoa que gosta. E aí eu comecei a gostar também, de ver o Entendi. carinho das pessoas com ele. Na verdade, eu sempre tive muito orgulho disso, né? Eu acho que conforme eu fui. Aí tem aquela fase da adolescência que você meio que nega, você renega, então você não quer, eu não queria mexer com música, não, 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 não. Tinha uma questão com a minha própria voz, porque a minha voz é muito aguda, e aí eu falava, não, não sei o quê, minha voz é estranha, esses adjetivos. E Coisas de aí, adolescente. reneguei, mas eventualmente acabei, quando eu vi, eu estava trabalhando com isso, foi e não foi uma escolha,
porque foi meio que a vida me levou para o trabalho. Eu comecei a trabalhar lá no Rio com teatro, e aí cantava, e aí surgiu o convite para gravar o meu primeiro disco, aí vim para São Paulo. Aí nisso comecei a trabalhar com meu pai efetivamente, porque eu sempre toquei com ele, sempre cantei com ele, gravei com ele pela primeira vez com 4 anos de idade, como minha Cara, filha gravou comigo, né? Ela demais, regravou essa música que eu gravei com ele quando eu tinha 4 anos. Minha filha tem 4 anos. Então demais. ela gravou a Oração de São Francisco, né? Que eu gravei com meu pai lá. E então, assim, foi tudo meio bagunçado. Mas quando eu fui, depois que eu me formei, que eu estava trabalhando com a coisa, que eu comecei a. Porque principalmente eu trabalhava um pouco mais, mas eu mexo com teatro, né? Trabalho muito com Uhum. teatro. Amo teatro, sou uma pessoa de teatro. Tamo Tenho junto. muito orgulho de ter essa trajetória também, né? E quando eu estava no teatro, que eu fui ver, que no teatro a gente trabalha você tem contato com um monte de gente, com artistas das mais diferentes áreas, né? E como eu fui vendo que as pessoas, como que é difícil ligar esse plug, Uhum. né? Que eu acho que foi isso que aí que eu vi que realmente meu pai, não que eu não soubesse, né? Mas é porque isso, o pai da gente é sempre um mito, né? Pra gente. É, O pai da gente é sempre nosso herói, nosso né? Ou herói. nem sempre, infelizmente, mas no meu Na caso maioria das tenho vezes. eu tenho a felicidade de poder dizer que meu pai sempre foi meu herói, e assim como É meu isso. avô, né? Também. Aí você Mas descobriu que seu pai é foda. aí eu descobri que meu pai. Eu sempre achava meu pai foda, porque, enfim. Sim. Eu sempre. E é muito louco, porque, por exemplo, mas aí eu fundamentei essa compreensão tecnicamente. Eu fui perceber que as pessoas, por exemplo, para ligar esse plug, é um trabalho Sim, desgraçado, é eu difícil. Você tem que se imagino. concentrar, você tem que. Né? E no teatro hoje você tem que ligar esse plug de maneira coletiva. Então é um desafio Uhum. maior ainda, né? Você tem que entrar num estado de criação, idealmente, mas que não seja seu, que seja. Você compartilha com todo mundo ali. É uma arte coletiva, essa é a beleza. Mas aí eu fui e falei, caraca, meu pai está sempre nesse lugar, né? Ele está com isso ativado naturalmente, né? E o que é até difícil para você viver a vida cotidiana, né? Tem o lado bom e o lado não tão bom disso. Mas aí eu comecei a realmente compreender e falar, não, meu pai é foda mesmo, porque esse mito, que para mim, ele sempre foi. Eu tenho essa lembrança, esses dias eu estava lembrando também, estava conversando com outra pessoa, eu me lembrei de quando eu era criança, meu pai fazia uma temporada, era de quinta, se eu não me engano, numa casa que chamava Asa Branca, lá no Rio. Tô E aí ligado. a gente ia lá assistir, e fez shows antológicos lá. E a gente ia, às vezes a minha mãe levava a gente, eu ia lá, subia, dava canja e tal. E eu ia para a escola no dia seguinte, e eu estudava de manhã, então era assim, eu chegava na escola cheio de sono, e eu me lembro de ficar com lápis de cor assim, imaginando que os lápis, né, eram as teclas do piano, e ficar me lembrando do meu pai no palco e das coisas que ele fazia. Então, assim, de certa forma eu sempre achei ele foda, mas é que com o tempo, a maturidade trouxe a compreensão, uma compreensão mais profunda, né? E mais objetiva até, de certa forma, Claro, da claro. grandiosidade da obra dele, né? Quando um filho ou filha tende a seguir o caminho do pai ali, é inevitável as comparações. Infelizmente, né? Sim, E muito vindo da minha área, da imprensa também, né? Eu acho que isso total. não deveria ocorrer porque cada artista é um artista. Você não tem culpa de ter um pai foda, famoso, um músico consagrado, né? Eu fico pensando assim nos filhos do Paul, nos filhos do John também, como isso ainda deve ser mais complicado. Você, pelo que eu estou percebendo de você, um pouco que a gente está conversando aqui, que você lidou com isso numa boa. Se é que isso aconteceu em algum momento Não, do isso seu trabalho, acontece todos os acontece. dias. Acontece. E eu tenho uma plena consciência de que eu não vou. Eu não tenho a possibilidade de agradar ao É, público do meu pai, é isso aí. 100%. Apesar de a gente trabalhar junto, apesar de E também tem essa coisa, a parte da imprensa às vezes me coloca num lugar assim, tá sempre associado ao pai, porque eu trabalho mesmo com meu pai. E eu gosto de trabalhar com meu pai, eu tenho um orgulho de trabalhar com meu pai, é muito Claro, legal, entendeu? Tipo assim, agora eu não. Porque tem um pouco isso, né? Você tem que negar, você tem que fazer o seu caminho.
esses tem que, sabe? Eu Você não tem acho muito. nada, né? Não tem nada. E eu acho também que essa coisa da comparação, isso é eu fui até estudar um pouco essa questão das atribuições de valores estéticos, né? No caso, eu estudei, minha pós-graduação foi em voz, então eu estudei baseado na voz, mas eu acho que isso cresce, né? Eu acho que quando a gente coloca valor nas coisas, Uhum. quando a gente fala que. E essas premiações, né? O melhor ator, o melhor disco, o melhor filme. O melhor, cara. Esses dias eu até apareceu um corte para mim do Daniel Day-Lewis falando, né? Não é uma corrida onde você É, vai aferir quem chegou primeiro. O nosso trabalho não é sobre isso, né? É, então eu entendo essa coisa, porque isso, na verdade, são coisas que têm a ver com o mercado, com sim, sim, ideia de mercado, com venda, com você total. colocar numa prateleira. Então você To- categoriza, você compara, você atribui valor porque você quer colocar aquilo numa prateleira. Como também se vender mais ou ter mais visualizações ou qualquer coisa do gênero fosse uma. Sabe, eu não sei, eu acho que essa ideia de mercado. Claro, a gente precisa interagir com isso, a gente precisa pagar conta, né? A gente estava falando disso nos bastidores, a gente precisa sobreviver. Eu tenho 2 filhas, né? É, enfim, tem que pagar a escola, plano de saúde e tudo mais. Mas o, mas o, é, essa ideia de mercado, ela em si, eu entendo, eu sinto que ela não tem muito a ver com a natureza da nossa profissão, né? Uhum. Isso é uma coisa mais ou menos recente, né? Então, essa ideia do que é bom, do que é ruim, do que é virtuoso, do que não é, são construções, né? São construções que a gente vai aprendendo e que é diferente de tradição. Uma coisa é uma tradição, você entendeu o seu lugar numa tradição, cada gênero e cada expressão tem a sua tradição, vem de uma tradição ou rompe com uma tradição e tudo bem. Mas outra coisa é você colocar isso num lugar de mercado, de categorizar, de bom, ruim, de não sei o quê, de vou pagar tanto. E eu não sei, eu entendo que as pessoas tenham isso. Isso já me fez um pouco de mal, assim. E aí eu acho que tem gente que não gosta de mim porque eu sou filho do meu pai, no sentido assim, né? Tem gente que implica com a obra do meu pai, consequentemente implica com a minha. Tem gente que coloca o meu pai num lugar de super-herói mito, que ele é mesmo, e Sim, que, e sim, que, e que aí me coloca nisso. Ah, mas não é. Porque realmente as nossas expressões são muito diferentes. E eu acho que é aí que eu sou a continuação do meu pai, inclusive. Porque o meu entendi. pai, ele é um artista, foi na época dele, um artista absolutamente disruptivo. Né? Ele estava totalmente fora do padrão, dos padrões que eram. Sim. O samba que ele fez, né? Foi muito colocado em caixas e também com E nomes trazer o muito piano como expressivos. protagonista também ali, né? O negócio do título, né? Que às vezes você encontra na pouca literatura que tem sobre o assunto, você às vezes encontra samba joia, né? Então, o que, que é samba? É, E aí coloca um monte de artistas nessa, caixinha. nessa Nessa caixa caixinha e que são artistas diferentes que e não que, conversam. que, que não conversam, que não é que eles foram um movimento, não. Você categoriza uma coisa que era um tipo de samba que, sei lá, que era comercial na época, ou que rompia com algum padrão que vinha da tradição do samba, né? E inaugurava outros padrões que foram desembocar em diversas Exato. possibilidades expressivas depois, né? Inclusive no pagode dos anos 90, mas não só. Né? E isso ficou. Eu gravei. Quando meu pai fez 80 anos, eu fiz um projeto onde vários artistas cantavam músicas dele. E aí tinha Criolo, João Bosco, Jussara Marçal, Xande de Pilares, assim, artistas absolutamente diversos entre si, que foram influenciados e deglutiram e abordaram a obra, cada um da sua maneira. E você vê que a obra do meu pai é muito diversa Muito, e forte, muito. né? Não é Então, uma assim, coisa só. não é uma coisa só. Uhum. Mas as pessoas ficam colocando nessas caixas. Então, mas eu acho que a maturidade, o tempo sobretudo, o esclarecimento, até acadêmico, né, foi me dando uma- essa possibilidade de lidar com essas comparações, muitas vezes esses hates, né, de uma maneira mais.
tranquila, assim, de saber assim, tá, não é nem propriamente culpa das pessoas, né? É Uhum. culpa do jeito como a gente estruturou as coisas, né? E o nosso business. Eu odeio essa palavra. Eu também. Mas, não, mas eu tô ouvindo que você tá falando e eu concordo com tudo que você diz. E essa coisa, às vezes, da gente tentar categorizar, delimita, poda, porque é muito mais do que isso, sabe? Não é só isso. Se eu tivesse que categorizar o teu pai em alguma categoria musical, eu ia criar uma nova chamada Benito de Paula, Total! Porque sabe? é samba, mas não é samba. Ele mesmo fala que o que ele faz não é samba, mas é samba, por outro lado, Exato. né? Também O é jeito como samba. ele toca o piano é uma maneira, ele inaugura um Única. jeito Uhum. de tocar piano que é muito difícil, né? E eu acho que nesse sentido eu até pareço mais com ele, assim. Embora eu Legal. tenha uma formação que vem mais da música erudita, né? Porque era o que me tinha na época que eu fui fazer faculdade de música, ou era música erudita ou não era, não tinha, né? É, Sim. ainda estava muito começando os cursos de música popular e tal. E então, enfim, mas eu, como eu trabalho com ele há muitos anos, e a gente estava recentemente fazendo um trabalho de dois pianos, né? E tinha horas que eu e ele tocando, eu não sabia o que, Quem que era era que eu estava fazendo e o que, que ele estava fazendo na que barato, hora. que Assim, era barato, uma coisa louca. Eu sabia. que barato. Então a gente tem essa coisa muito junta mesmo. E eu tenho o maior orgulho disso, entendeu? Agora vai ter gente que vai me colocar, tá na aba do par e tal, não sei o quê. Fala, tá bom. Ainda bem que você É, parece um rapaz assim que está acima disso. É legal ouvir você falar com essa lucidez assim, porque nem todo mundo consegue. Você sabe disso, né, Rodrigo? Que bom que total. isso é algo completamente. Eu estou vendo que é algo completamente bem resolvido em você e fico feliz por isso. Fico feliz mesmo, porque teu trabalho é o teu trabalho, o trabalho do teu pai é do teu pai, não tem que ter comparações. É óbvio que a fruta não cai muito longe do pé, né? Como diz o ditado. Ah, as pessoas vão ver alguma semelhança, nem mal comparando, assim, Maria Rita e Elis Regina. Todo mundo fala, nossa, é a cara da Elis, é igual a Elis. Eu falei, cara, eu acho muito parecido porque é filha, mas eu consigo distinguir tranquilamente quando é a Maria Rita cantando e quando é a Elis Regina cantando. Né? Tem gente Sim. que fala, nossa, eu não consigo. Não, consegue. Só você educar o seu ouvido, se ouvir bastante e tal, que você consegue. E eu acho que a Maria, hoje, ela singra por um caminho completamente. Cara, faz música brasileira, né? Mas ela tem, para mim, a vibe dela, a onda dela, que está completamente desligada da Elis, né? E eu vejo E isso canta as também. músicas da mãe e faz um show com as E músicas tá da tudo mãe. certo. Por que, que não vai É. cantar se outras pessoas que não tem nada a ver cantam? Porque Ex- ela deve pensar, porque eu sendo filha não posso fazer isso, gente. Por exemplo, no meu caso, eu gravei alguns discos com meu pai, recentemente, assim, e porque ele não queria fazer, tipo assim, na verdade a minha ideia até era que ele fizesse o disco, mas aí no meio do processo, não, filho, canta comigo, não sei o quê, não, e quando eu vi, eu faço, faço o que ele me pede. Então eu acabei gravando Você é um uns filho discos bem com ele. obediente. É, e aí ele me pediu, cara, para fazer esse disco agora, né? Ele me pediu. Esse disco que eu tô lançando agora, que se chama Que a gente. Benito de Paula. Eu botei o nome dele é o título do disco, porque meio que a gente refez o disco de 76, e aquele disco, aqueles discos, né? Ele teve vários discos naquela década que se chamavam simplesmente Benito de Paula. E eu resolvi colocar esse nome porque é a minha visão do meu pai, é a minha abordagem desse mito, que é um mito para todo mundo e é um mito para mim também, Perfeito. né? Então e ele me pediu, né? Ele insistiu. Eu falei, não, pai, não vou fazer. Já gravei com você, já regravei, eu já tinha feito um disco com as músicas dele quando ele fez 40 anos de carreira, e aí com várias participações e tal, um disco bem legal. E já tem muitos anos. E ele falou, não, filho, mas você tem que gravar agora. A gente tinha feito, foi ano passado isso, a gente fez um show um show de dois pianos, justamente na virada cultural aqui de São Paulo. E Aham. foi assim, foram 3 noites, um acontecimento, né, no Sesc. E aí ele falou, filho, você tem que regravar minhas músicas. Eu falei, mas pai, já gravei. Não, mas tem que regravar agora. Você não gravou essa, você não gravou aquela, você não gravou. Ele foi elencando, né? E aí eu me toquei que esse ano eu comecei a ver vários jornalistas, né, citando as 50 anos do disco tal,
50 anos do disco tal, 50... Eu falei, caraca, ninguém vai falar de 50 anos do disco do meu pai, de 76, que tem Pois é. Do Jeito que a Vida Quer, Tudo Está no Seu Lugar, uma música mega incompreendida na época. Maria Baiana Maria, Tudo Está Mudado, é um disco, cara, um disco importante. Sim, sim. E para os fãs dele, eu posso falar, eu viajo, já tive a oportunidade de viajar o Brasil inteiro com meu pai, inteirinho, fazendo show. E, cara, as pessoas cantam essas músicas, né? Pô, Do Jeito que a Vida Quer, qualquer roda de samba toca, né? E eu falei, não, fiquei com essa ideia, ele me pediu, mas não sabia muito bem como fazer. Aí eu fui assistir uma roda de samba, um show do Rodrigo Campos com o Thiago França e o Fumaça. Eles estavam fazendo na casa de Francisca. São meus amigos, eu estava na plateia, estava assistindo, eles me chamaram para dar uma canja. Cantei um monte de samba. Um dos sambas que eu cantei era o samba do meu pai. Na hora que eu vi eles tocando o samba do meu pai, eu falei, opa, Tem alguma aqui coisa aí. eu posso. E aí chamei eles para fazer, eles toparam e a gente fez em uma semana, assim, igual meu pai fazia. Sim, sim. Quero falar mais sobre isso. Casa de Francisca, eu conheci no final do ano passado, eu participei do livro 1985, ano que repaginou a música brasileira. Eu falo sobre o disco do Hit, e o lançamento foi lá. Eu conheci, pô, que espaço bacana, bonito, né? Muito legal. Eu muito amo. legal. Também já fiz muito show lá, fiz show com meu pai, fiz show com a Cida, fiz Muito recentemente um bonito. show sozinho, que eu canto as músicas do Chico, eu tô com um show cantando as músicas do Chico Buarque também. E Pô, aí. vamos voltar aqui para falar sobre isso. Já está intimado. Vamos falar sobre isso. Já tá intimado. Eu quero falar sobre isso, Rodrigo. Eu imagino que revisitar esse repertório seja um exercício muito delicado para ti. Imagino. Você me fala como é para você. Porque existe uma linha muito tênue entre homenagear e repetir. Total. Né? Então, você acabou de me contar ali que nasceu a ideia desse projeto, você viu músicos executando a obra do teu pai ali com qualidade, tudo, deu canja com eles, o lance da efeméride, tudo. Sensacional, super a ver. E que bom que você fez isso, alguém realmente tinha que fazer. Em algum momento você teve receio de mexer nessas canções tão conhecidas dessa vez, mesmo já tendo experiência em gravar seu pai, em fazer releituras e tudo? Total. Eu sempre tenho receio de abordar a obra do meu pai. Entendi. Porque eu sou o filho, eu já trabalho muito com ele, tem esse lugar que para mim não é, cara, tem um certo incômodo, mas eu acho que eu já superei o incômodo, mas é que eu tenho um pouco de preguiça dessas coisas que às vezes, ai, vai todo mundo falar que eu tô gravando as músicas do meu pai, aí vai vir as pessoas reclamando que é diferente, não sei o que lá. Isso me dá um pouquinho de preguiça. Mas, por exemplo, primeiro, ele me pediu. Segundo, eu fui fazer um show, eu tô com esse show com as músicas do Chico, eu fui fazer no Centro Cultural São Paulo. E aí eu fui lá de graça, não sei o quê, apareceu um monte de gente, aí quando acabou, uma pessoa da plateia falou, por que você não faz um show cantando as músicas do seu pai? Eu falei, gente, mas eu sempre canto com meu pai. E aí eu falei, não, realmente é isso, né? A questão da efeméride, a questão do pedido dele, falaram muito forte. Aí, quando eu estava lá na casa de Francisco e eu vi eles tocando, eu percebi que a gente poderia encontrar uma maneira de recriar aquilo, de reviver aquilo, e respeitando a essência, mas também respeitando nós, entendeu? Claro, entendi. E isso é que eu achei um exercício artístico interessante. Eu achei que seria interessante. E aí eu peguei esse disco de 76, e aí que tá a pegadinha, porque a gente partiu dele. E o Tá. disco naquela época tem um lado A e um lado B, né? O lado A é aquele lado que meu pai, que tem muito na obra dele, que é aquela coisa. A obra do meu pai é uma obra mítica, né? Ele mitifica as coisas, né? Por exemplo, Retalho de Cetim. Por que Retalho de Cetim é aquela catarse? Porque ele tá, cara, colocando a figura do mestre Sala, uma figura, ficou até arrepiado, uma figura mítica da Pombina, uma figura mítica, só que É ela que eu não não tenho vai. pelo no braço, não dá para ver, mas eu também fiquei só de lembrar da música. É foda. Porque aquilo é uma coisa muito forte. Por isso que eu adoro carnaval, eu sempre vou, a minha mulher odeia. E eu sempre, agora com 2 crianças tá meio difícil de ir, mas a gente sempre Sim. ia
lá no Rio assistir o desfile, né? Eu sou do Rio e tal. E aí, todas as vezes que eu fui para lá, que foram muitas, todas as vezes, alguém cantou Retalho de Cetim, porque é uma música Uhum, muito forte, né? uhum, E é isso, é uma música mítica. Meu pai fez, depois ele vai burilando esse estilo dele de composição, meio intuitiva, com certeza intuitivamente, e ele vai mitificando a observação que ele faz da vida cotidiana. E aí, por exemplo, Do Jeito que a Vida Quer, Tudo Está no Seu Lugar, são músicas da observação do ponto de vista dele, e sim, esse é o lado A do disco. O lado A do disco é essa coisa, o samba mais urbano, mais olhando o tempo de uma cidade grande e tal. O lado B do disco original, ele começa a falar sobre a figura dele. Então é Quando o uhum, Samba Sair, O Homem da Montanha, Além do Arco-Íris, são músicas que ele que tem um ponto de vista dele. Eu achei, por exemplo, que não cabia muito na minha boca cantar que eu sou o homem da montanha. Eu não sou o homem da montanha, eu sou filho do homem da montanha, mas não sou o homem da montanha. tô ligado. E aí, eu, como filho do homem da montanha, eu achei que valia a pena eu abordar as canções que o meu pai queria que eu gravasse dele. E Uhum, as canções que eu acho que conversam com essa minha mítica. A figura dele continua mitificada, só que a partir do meu olhar de filho, né? perfeito. Então eu regravei o Samba do Profeta, que é uma música de fé e tal, a Oração de São Francisco, a primeira música que eu gravei com ele, que eu Com 4 regravo com a minha anos. filha, que eu regravo com a minha filha, e aí, o Último Andar, que é uma música dele que vai falar, é impressionante, parece que ele estava ligado, na época ele fez uma novela que se chamava O Espigão, uma novela da década de 70, que falava sobre prédios, arranha-céus, essa Uhum, questão de São Paulo. E como que o samba conversa com isso. Então, onde que o total. samba vai parar? E eu achei que, falei, cara, a gente está num momento, né, de inteligência artificial, Sim, algoritmo, não sei o quê. Onde é que o samba vai parar, né? Então, eu achei é. que tinha tudo a ver. Eu falei, caraca, como é que meu pai estava ligado, né? Como é que a música vai Premonitor. ganhando novos significados e possibilidades e tal. Então, eu abordei por esse lado. O lado A é exatamente o lado A do disco, e o lado B é um pouquinho Hoje diferente. ele... mas é importante, Rodrigo. A gente não entrou no papo de idade, né? Eu tô com 55, mas você tem cara de menino, assim. Eu tenho 44. Ah, não acredito. Qual é a água que 40. você bebe? Fala pra mim. Benito, é Benito, Benito. Benito, o Benito também, cara. Ninguém dá a idade do que o Benito Não, tá. meu pai é Impressionante. impressionante, cara. Não, é Eu impressionante. demorei a me ligar à idade dele, assim. É impressionante. Falei, E eu quero sempre saber me depois da impressiono com a água que idade vocês dele. estão tomando aí. Pô, eu não te dava no máximo 30, mas enfim. O que eu digo assim, é importante ter alguém como você, e eu acho que não teria alguém mais indicado a isso por conhecer tão de perto seu pai e passar por um filtro de uma geração mais nova. Porque você está trazendo o trabalho do teu pai, que é extremamente necessário para a música brasileira, para um grupo de jovens, de pessoas que talvez não tivesse contato com a obra original do teu pai. Porque, infelizmente, nosso país é isso, é uma merda de memória. A gente não dá valor à nossa cultura, embora tenhamos a música mais foda, mais rica, mais bonita do mundo. Do Total, e mundo. diversa, né? E diversa. Diversa. Não existe essa diversidade em outro lugar do mundo seja tão bonito, seja tão bacana, do Oiapoque ao Chuí. Em segundo lugar, muito, muito distante lá, e por conta também dos negros, como aqui, eu coloco os Estados Unidos. Mas tem que comer muito arroz com feijão para chegar perto do Brasil. De verdade, de verdade. E você trazendo isso para a ótica de uma nova geração, com o teu filtro, com a tua roupagem, eu acho extremamente necessário. Sempre haverá os detratores, eu concordo com você que deve cansar a ti muito mais ainda, porque eu, quando leio coisas a respeito, assim, eu falo, puta, vai, vamos ver, vira a página, é muito chato, é muito chato. E, cara, parabéns por isso. Queria te perguntar, você estava Não, falando... e trazer não só para minha ótica, mas para a ótica do. Porque, assim, é um disco de grupo. Assim De como os grupo, discos do meu pai eram um disco claro. de grupo. E aqueles músicos que fizeram aqueles discos com eles,
foram essenciais na construção daquele som. Era o Grupo Tempero, né? Que o nosso a gente chamou. Eu não tive coragem de botar no título, mas apareceu lá no. Vamos fazer os molecotes. A gente ficou com essa brincadeira, a gente falava que eram os molecotes. Que é o Rodrigo Campos, que é um cara espetacular do samba aqui de São Paulo. O Thiago França, músico, né, do Metá, não sei o que lá. Tem uma da charanga do França, um músico assim. O Thiago, eu acho ele. Hoje até a gente está terminando de mixar o disco e eu escutei. Ele tinha gravado uns naipes que o cara tinha. Já estava a música, uma das músicas, né? A Meu Maior Afeto, já estava completa. Ele tinha gravado uns negócios que eu não tinha escutado. Eu escutei hoje, tomei um susto. Falei, caramba, tipo. Até mandei para ele. Eu falei, cara, é genial. É um negócio assim, emocionante. O jeito como você ele não cria. esperava. Que você não ouviu. Não tinha... E ao mesmo tempo, como que ele faz coisas inusitadas, absolutamente jazzísticas, até assim, do ponto de vista contrapontístico e tudo mais, mas que é simples ao mesmo tempo e que conversa totalmente com o que meu pai propôs ali. Com a obra original. Eu acho que. E o Fumaça, que é um percussionista que vem que trabalhou do pagode, mas que tocou com todo mundo do samba, que conhece tudo da obra do meu pai. Então, é um disco minimalista, de certa forma, mas onde está todo mundo criando. O tempo muita entrega. E no jogo ali. E eu ficava ali como tentando preservar um pouquinho do original. Falei, gente, aqui não pode mudar tanto, aqui não sei o que, né? Mas a gente, ao mesmo tempo, deixando a coisa fluir e viva. Então, eu acho que assim, a gente não repetir é continuar, no caso da obra do meu pai. Né? Eu acho que a continuação do meu pai é essa. Assim. Claro. E você tocou num ponto agora que vai ao encontro total do que eu ia te perguntar. O que nunca pode mudar numa música do Benito? Cara, é você se conectar com a essência daquilo. Porque eu acho que, no caso do meu pai, a obra dele tem e aquelas gravações, esses discos, né? Eu falo no plural porque todos esses discos com o Grupo Tempero, especificamente, dos anos 70 ali, e até os discos que foram antes dele conseguir gravar propriamente a banda dele que tocava na noite, né? Porque era assim, eles tocavam na Catedral do Samba e no intervalo eles tinham duas entradas. No intervalo de uma entrada para outra, e todos eles me contaram essas histórias, eles iam para o estúdio e gravavam o disco. Não é que gravavam uma música, gravavam o disco. O disco. Entendeu? Então era totalmente a vivo, era como eles faziam. E essas músicas eles já tocavam na noite, já tocavam na boate, já era uma coisa que rolava. Então tinha uma coisa espontânea. Então, tanto que meu pai tem aqueles bordões, violino, violino, não sei o que lá. E eu falei, cara, como é que eu vou fazer? E como é que eu vou abordar isso? Né? Então, e os discos têm muito coro. Nosso disco não tem coro, não tem bordão. Mas tem um sketch. Às vezes eu vou fazer um improviso vocal em diálogo com o Thiago. Então tem uma outra maneira de trazer essa espontaneidade, né? Que eu acho que é o negócio que eu acho que é fundamental se a gente for falar desses discos, especificar uma coisa espontânea ali do momento. Né? É criação, é quase jazz. É jazz, de certa forma. Jazz. É jazz. E seu pai já ouviu essas versões? Você já mostrou para ele alguma coisa? Ainda não, porque a gente está terminando de mixar e eu quero mixar bonito para ele poder ouvir, né? Legal, que legal. E aí sentar com ele e ele ouvir. Não sei se ele vai gostar. Cara, com certeza, com certeza. Se ele confiou tanto a você para fazer isso, cara, você já tem a aprovação dele e vai curtir. Total. Não, ele ouviu o Samba do Profeta, que vai ser o nosso primeiro single, que vai sair logo uma semaninha antes do disco só. E é uma música que eu canto há muitos anos no show. E as pessoas gostam, os fãs sempre é um momento meio catártico, assim. E eu estava até uns anos sem cantar, porque eu achava a música meio religiosa, não sei o que lá. E aí, recentemente, eu cantei, cara, tinha uma moça pediu para repetir, não sei o que lá. Aí meu pai ficou, você tem que gravar essa música, você tem que gravar essa música. Aí eu mostrei para ele essa gravação, porque já estava pronto, foi a primeira sim, sim. Ele curtiu. Que curtiu, se emocionou demais. E tal, foi bonito. Que demais. Cara, o que me chamou muita atenção também
é isso que você estava falando, né? Você não vai repetir o que foi feito pelo teu pai. Não tem a ver, já foi feito pelo teu pai, já está lá. Se a pessoa quer aquilo, vai ouvir aquilo, né? Total. Não é? Então, assim, não reproduzir os arranjos originais e tudo. Eu acho que tem que. A melodia é uma coisa que eu, na minha opinião de liga, eu Não, acho e que sempre outra, nem tem respeito. essa pretensão, essa Pretensão. capacidade de É, repetir, porque ninguém canta como meu pai, ninguém sim, toca o Tim Batera como o Haroldão, sabe? Não tem como repetir aquilo. Aquilo ali foi fruto daquele momento, né? Agora, é, como que seria esse repertório nesse momento? Essa é a brincadeira, né? sim. É isso, vocês propõem uma outra conversa, assim, é uma outra Total. história. Me conta, como Rodrigo Campos, Thiago França e Fumaça entram nessa construção junto com você? Teve também improviso, como você falou que os músicos que acompanhavam o teu pai às vezes trazia, né? Porque essas músicas já estavam na ponta dos dedos, como se fala, né? Eles já tocavam na noite e tal. Isso é importante para trazer essa linguagem que você tinha na sua cabeça. Como é que você passou essa ideia para os outros três? Me Cara, conta um pouco do processo. são pessoas que a gente já se conhece há anos, a gente já gravou. O Rodrigo, acho que eu gravei 4 ou 5 discos com ele já. O Thiago, acho que já é o terceiro. Ele falou para mim, não sei se é o terceiro ou o quarto. E o Fumaça eu também já tinha gravado com ele. Então são pessoas que a gente já se conhece. Eles Uhum, já tocaram com meu pai também. Então são entendi. pessoas que assim, estão Estão dentro. familiarizados, né, com a Estão obra do teu pai, familiarizados com mais do que com a obra, com ele, né? com ele. Porque a obra se mistura, né? É aquela coisa. E então eu acho que foi isso, assim, e na verdade foi uma sacada que eu tive ali quando eu escutei os caras fazendo. Então Uhum. foi meio assim, foi meio fácil de gravar. Assim, foi divertido, foi muito legal. É legal tocar junto, sabe? Eu falo que, putz, estou ali como se estivesse na seleção brasileira Pelé, Garrincha, Boa, coisa boa isso, e eu né? sou eu sou o bicão ali, eu sou o mais bicão. Só recebendo a assistência da É galera ali. só, é só ficar de boa que vai dar tudo certo. Ô Rodrigo, eu gosto muito de histórias de bastidor, assim, também, né? Existe alguma faixa que ganhou um significado completamente diferente nessas releituras para você? Olha, eu acho que o próprio Samba do Profeta foi uma música que, assim, eu relutei a gente vive um momento que os assuntos, assim, qualquer assunto te cancela, qualquer coisa, e tudo vira. O lugar da religião é um lugar esquisito, né? Estão usando E as eu nunca religiões fui de forma muito errada, né, Rodrigo? de uma forma errada. E o meu pai sempre foi uma pessoa de muita fé. E quando eu Uhum. falo fé, o meu pai não é uma pessoa de uma. Se você perguntar para ele, ele vai falar para você que ele é católico, mas ele não é só católico, ele é tudo. Assim, ele tem tudo que é santo aqui em casa, de tudo que é jeito. Então ele é uma pessoa. E ele sempre me ensinou isso, a ter respeito pela fé e a entender a beleza dessa possibilidade plural, inclusive, né? Mas eu confesso que eu nunca fui uma pessoa que estava muito ligada na questão espiritual e tal. Tanto que, de uns anos para cá, eu estava meio que, sem querer, evitando tocar nesses assuntos, assim, artisticamente. Mas, quando eu perdi um irmão, em 2019. Então, eu perdi meu irmão caçula. Aquilo foi uma coisa muito traumática, né? Então, foi um episódio que você, querendo ou não, nessa situação, a É. fé reaparece na sua vida, né? Até porque eu via fé no meu pai, eu via fé na minha mãe, e aí aquilo foi na minha mulher, e eles foram me trazendo para essa coisa, né? E mais recentemente eu tive uma filha, a minha segunda filha, ela é uma criança especial, né? Ela é uma criança atípica. Que também, e aí a gente tem a questão do tratamento dela, que é difícil de conseguir, que não sei o que, é uma luta. E isso me aproximou muito da fé. E eu encontrei uma força mesmo, assim. Então mudou a minha relação com a própria fé e eu percebi
como que a minha relação com a fé tem a ver com o meu pai, né? Como que o meu pai construiu em mim essa força, que eu sempre tinha. Eu só não estava olhando para isso, de maneira infantil quase, assim. É aquela coisa, né, que você passa uma fase na vida que você, sabe, ah, não sei o quê. Normal. Normal, eu acho. É. E então de uns anos para cá, eu já vinha me reconectando com essa coisa da fé. E não tem como você abordar o mito do meu pai, ainda mais eu como filho, sem Uhum. abordar esse assunto fundamental na obra dele e na vida dele, que é a fé. Então, foi uma música. Eu fiquei assim, não, vamos botar um coro, não sei o quê. Eu estava quase que não querendo cantar. E é uma música que não tem nada, é um cavaco, uma percussão, o Tiago e eu. Assim, talvez seja a música uma das mais minimalistas do disco. Eu nem toquei piano, né? E ficou assim, todo mundo se emocionou. Foi um momento meio catártico ali no estúdio e tal. E tanto que acabou virando a primeira música da gente trabalhar, lançar, botar nas plataformas. Não, não, assim, odeio essa história de trabalhar música também. Isso é uma coisa muito estranha para mim. Que, Vamos dizer que é o primeiro single extraído do álbum. é, é. Mas eu acho que é uma música importante, assim, pelo que ela significa para mim, para o meu pai, para as pessoas, e é uma música que já tem um histórico de ter cantado ela Brasil afora, em diversas circunstâncias, e é uma música que sempre me deu força, até sem eu saber. Entendi. Bonito isso, bonito isso. Você citou há um tempo atrás, aqui na nossa conversa, sobre as pessoas não terem entendido tudo está no seu lugar. Existe um problema sério de interpretação na maioria dos brasileiros, né? E parece muitas vezes, a mim, que sempre fui muito ligado em letra, que as pessoas não prestam atenção no que estão cantando, no que estão ouvindo e tudo. E tem uma, né, essa canção tem uma carregada de ironia ali, né? Quando o seu pai canta, né? Tudo está no seu lugar, graças a Deus e tudo. Enfim, quem não conhece a música, ouça o álbum original de 76 e a canção. Você acredita que essas músicas que você traz hoje nesse trabalho seu, nesse trabalho novo, essas canções dizem algo novo sobre o Brasil de hoje? Porque seu pai refletia muito do tempo dele ali, quando ele estava gravando aquelas canções, né? Trazer essas músicas, fazer essas releituras, você acredita que elas dizem algo novo sobre o Brasil de hoje? Olha, eu estava até escrevendo, eu estou para entrar numa rede social nova, por incrível que pareça. Mas uma que eu achei interessante, que chama, não sei se você deve conhecer. Eu conheci tardiamente, né? Porque eu sou Qual o ruim. nome? Mas chama Substack, que Já é ouvi falar, vocês mas não entrei ainda. Já ouvi tem falar. é uma rede social de artigos. Então você Uhum. pode escrever. E aí eu falei, cara, eu vou começar a minha mulher Legal. falou, você tem que escrever. Eu adoro escrever, né? Eu escrevi bastante coisa na época da pesquisa acadêmica e tal. E, e aí ela falou, e aí eu estou escrevendo um texto sobre tudo está no seu lugar, né? Porque eu acho que essa música foi uma. O disco saiu em 76, quer dizer, o auge da ditadura, né, daquela coisa horrorosa, pavorosa. E o meu pai, ele foi uma pessoa censurada, tanto Olha, aqui no Brasil quanto fora do Brasil, né? No Chile, né? Enfim, ele foi censurado. No Chile foi Proteção às Borboletas. Aqui no Brasil, o primeiro disco dele foi censurado, porque tinha, eu não me lembro o nome do disco, que ele regravou o Apesar de Você, do Chico, do e foi Chico. censurado. É. E, enfim, ele sofria muito, porque imagina, cabeludo, com brinco, não sei o que lá, e conta que ele tinha. Era uma época de medo. Ele vivia com medo. E ele lançou a música Tudo Está no Seu Lugar, que foi uma música composta muito antes. Quando ele comprou a casa para minha avó. Minha avó, lá, aí tem que contar a história da minha avó, né? Meu pai tinha 12 irmãos. Eu digo tinha porque alguns já faleceram. Ele Sim. era o segundo mais velho. E ele saiu de casa lá, meu avô, se você fosse filho homem, né? Menino. Homem não, né? Menino. Você, com 16 anos, ele te emancipava e ia rua. Era isso. Era muita criança. E meu pai saiu e foi trabalhar.
E aí ele começou a trabalhar na noite, não sei o quê, com 16 anos, né? Foi para o Rio, não sei o quê. Anos depois ele já estava em Santos. E ele lá em Santos já com uma condição um pouquinho melhor e tal, mas ainda difícil. Ele encontra um amigo do meu avô na rua, o cara fala, ó, seu pai abandonou sua mãe. Sua mãe está em casa sozinha, com 10 filhos, 11 filhos. Sei lá, porque meu pai tinha um irmão que era mais velho, que também já tinha sido emancipado, né? E aí meu pai pega um ônibus e vai para lá e ele descobre minha avó morando num lugar extremamente perigoso, onde podia cair o teto, e era um quarto, e não sei o quê, e com um monte de gente, e os irmãos pequenos trabalhando, aquela coisa. E aí ele junta dinheiro, vai juntando dinheiro, que meu pai sempre foi muito responsável com essa coisa, né, financeira, assim. E ele juntou uma grana ali com muito trabalho, sem ser conhecido, e conseguiu comprar uma casa para minha avó. E aí é tirar minha avó de lá. E minha avó consegue ir para casa dela lá, enfim, e com meus tios e ficar em segurança. E aí ele fez a música, Tudo Está no Seu Lugar. E se você ver a letra da música, quero ver o sorriso estampado bem na cara dessa gente, quero ver quem vai, quem fica ou quem chega. Cara, é a movimentação. Eu saquei isso agora, cantando as letras. Porque realmente, no show, é uma música de catarse. Então o público, geralmente meu pai cantando bis, assim, então é uma música que tá tudo está no seu lugar, o lugar é ali, é o show. Graças a Deus. Graças a Deus a gente está aqui no show, vivendo esse momento, não sei o que lá, um momento mais o significado, perdão, o significado da música, no estúdio tudo ganha outro sentido, né? E ali eu me ligando, eu falei, cara, ele está descrevendo a casa. Quem vai, quem fica, quem chega. Quando chego do trabalho, eu digo adeus, muito obrigado. Eu canto samba a noite inteira no domingo e feriado. Pô, trabalhou pra caramba para poder comprar aquela casa, né? Então isso estava na letra. E essa música foi, até recentemente, assim, acho que foi 2017 e tal, um político lá, X, canta num congresso para comemorar uma lei absurda que tava. Aí meu pai se revolta, né? Com toda razão. Porque muitos anos as pessoas achando que ele estava falando de uma coisa que na verdade ele estava falando de outra. A música que ele fez para minha avó, né? Enfim, então eu acho que tem essas coisas assim, é isso que eu acho. Às vezes é uma compreensão superficial de uma obra, de não olhar para o artista e tal, para a verdade, né? Muitas vezes uma obra pode ter outras camadas também, que às vezes não era nem a que o artista estava com a intenção de comunicar, mas você retirar ela completamente de um lugar e colocar em outro diz muito. Para mim, você está falando essa história, eu não sabia da história da casa da sua avó e tudo, mas óbvio, eu conheço essa música desde 76, desde que eu tinha 5 anos, tinha o disco em casa, eu cantava ali criança, não fazia ideia da letra. Depois de crescido, a minha leitura é essa. A gente vivia o período do Geisel, né? A ditadura ali ainda sumindo com as pessoas, torturando, batendo, né? Enfim, tinha uma certa ironia para mim na forma como ele canta, total. Não, no jeito como ele canta. Aí está uma merda, galera, mas eu não posso falar que tá uma merda, que tá foda pra caralho. Tudo tá no seu lugar, graças a Deus. Tipo assim, quando ele fala levando. Graças a Deus, ele até dá uma risadinha de graça. Isso. Tem uma sacaneada ali. Então, a minha camada bateu nesse sentido, entendeu? Porque, óbvio, eu não sabia dessa história, agora que você está me contando, e te agradeço por contá-la aqui. Mas tinha essa pegada, sabe? Cara, tá uma merda. Olha só, mas tudo tá no seu lugar, sabe? A gente vai levando, vamos embora, as pessoas chegando, saindo e tudo, vamos levando a vida. Né? E teu pai tinha... Mas tem claramente uma super ironia. Super ironia. Agora, você pegar isso... Uma ironia quase agressiva, inclusive, na gravação. Você pegar isso então, e levar... às vezes, uma coisa, cara, você não entendeu. Exatamente. E dá raiva, né? Seu pai deve ter ficado muito puto. Ele ficou chateado. Né? Eu imagino. Porque às vezes ele fala, putz, as pessoas não entenderam. Nossa, nada disso, não sei o que lá e tal. Imagina, uma pessoa que sofria repressão. Exatamente. Rodrigo, depois desse disco, eu fiquei pensando aqui, talvez sem perceber, você também tenha contado um pouco da sua própria história, né? Não tem como, né? Esse álbum mudou
a sua maneira de enxergar o seu pai, de alguma forma? Cara, Ou mudou sua maneira de enxergar você mesmo? Vamos lá, tornar mais filosófico aqui o negócio. eu acho que sim. Eu acho que como é que eu vou te explicar? Eu tive muito a vontade de chamar o meu pai para o disco, né? Por exemplo. Mas aí depois eu entendi que não era para eu chamar ele para esse disco. Eu falei, cara, não, tanto que eu botei o nome dele, porque ele tá. É ele. Sim, É sim. sobre ele, é sobre. Ele está E de certa forma impregnado de Benito. impregnado. E é a minha ancestralidade, sabe? A minha Sim. história, é isso que você falou mesmo. Eu tô falando da minha história, assim. Eu acho que eu tive um pouco esse. Eu tive muito essa consciência. Tem uma coisa também de. Que assim, o meu pai. Eu sempre fiz shows com meu pai. E agora, meu pai ele tá completando 85 anos no final do ano. E, claro, é mais difícil da gente ter a agenda de shows que a gente tinha, né? E aí eu, por exemplo, comecei a fazer esse show do Chico e tal, só que eu comecei a sentir falta das músicas dele. Eu falei, tipo, claro, eu faço shows com ele ainda, mas num ritmo menor. E eu falei, tá, se eu não puder fazer show com meu pai, eu não vou cantar as músicas dele. Eu canto essas músicas a vida inteira, assim. Então E eu acho que eu quero continuar cantando enquanto eu estiver aqui, entendeu? Então, nesse sentido, sim, olhar para mim e me dar ao direito de cantar esse repertório e de entrar em contato com essa parte tão fundamental da minha história com orgulho e sair desse lugar de comparação, sair Sim. dessas amarras de mercado e dessas expectativas X, Y, Z, e que tudo bem, temos que dialogar com isso e tudo mais, mas para além disso, tem uma coisa que é mais simples, mais rudimentar, que é a gente cantar aquilo que a gente é, né? Então eu acho que nesse sentido isso que você falou é bem bonito, porque aí você fala, cara, eu sou isso também, É. né? Isso é meu também, assim. É do Essa história, Brasil, é de todo mundo, mas é meu no seu lugar de especialmente. filho, especialmente no seu Total. lugar de filho. Eu quero propor um exercício aqui para você. Imagina que você pudesse conversar durante 5 minutos com o Benito de Paula de 1976. Você falaria com ele como músico ou como filho? E por quê? Nossa, Peguei pesado agora. eu acho, eu acho que eu falaria. Nossa, é difícil, né? Porque é muito louco, porque o Benito de 76 não era pai. É, Talvez eu quisesse falar como músico, né? Porque era um músico, cara, num momento tão forte de criação Uhum. e num momento de uma certa. Eu não gosto dessa coisa de você pensar em auge, né? Porque auge, o que que é o auge, né? O auge tem que ser o hoje, né? É, o que a gente tem é o hoje. Então, e meu pai não é uma pessoa muito ligada em passado, não, né? Nessas coisas. Assim. Ele mesmo não gosta de repetir os arranjos antológicos que ele fez e tal. É, mas eu digo, tem uma coisa que é então, auge talvez não seja a melhor palavra, mas é uma espécie de um lugar que ele tinha chegado já em 76, de criação e de conversa com o tempo dele, Eu né? diria Em que o 76 amadurecimento com a própria obra, né? porque antes ele estava naquela coisa do estabelecimento e de uma luta muito grande, né? De muitos anos de muita luta, uma luta que no caso do meu pai foi violenta mesmo, porque faltava coisa, entendeu? E quando falta coisa, é violento, É. né?
Quando falta coisa para sua família, é violento, né? Sim. Então eu acho que foi um momento. Em 76 já não faltava mais, ele já estava começando a entender. Até isso está na obra, né? A partir do momento quando ele fala o homem da montanha, ele já estava entendendo o que, que ele era. Ele já tinha ido para fora do Brasil, ele já tinha ido para o Midem, ele já tinha tocado no Olympiade de Paris, ele já estava com essa coisa. E esses dias até ele estava me contando uma história dessa época, quando ele foi para Roma pela primeira vez, e ele falou para mim uma coisa, eu até me emocionei, porque ele falou para mim assim, cara, eu nunca imaginei. Ele estava andando em Trastevere, né? Trastevere é um bairro lá que é super bonito. Ele falou, cara, eu nunca imaginei que eu ia estar andando nessa rua que Nero pisou. E aí um Foda. cara puxa ele, Benito, cantante, sei lá, e aí bota ele numa casa lá, e aí ele tá dando canja com os músicos de lá, e ele contou uma história meio mítica até para mim, e eu achei aquilo tão bonito, que ele falava, cara, anos antes eu estava tentando comprar casa para sua avó, eu estava não sei o quê, eu estava preocupado. Então, assim, eu queria trocar ideia com esse cara que estava inventando esse piano, sabe? Que estava e trocar ideia com aqueles músicos e ver isso acontecer ao vivo, porque aquele disco é um recorte. O Uhum. que eles faziam ao vivo era cada dia uma coisa, entende? Sim. Então, e não tinha tanto registro quanto a gente tem hoje, então eu queria ter estado lá um pouquinho, sabe? Legal. Para viver um pouquinho aquilo, assim. Sensacional, sensacional. Rodrigo, querido, não quero te alugar mais, mas assim, já eu sou desses, né? Eu comprometo a pessoa aqui no ar. Cara, eu quero muito que você volte, cara, para falar do teu projeto Cantando Chico, né? Pô, um prazer. Eu sei que para o teu pai é difícil, e eu falei, né? Queria muito conversar com o Benito aqui, mas por conta da idade, por conta do corre que é e tal, eu acho complicado e respeito isso, a vontade dele. Mas eu queria convidar você para a gente fazer uma celebração do álbum de 76 aqui. A gente Pô, marcar vamos? e papear sobre Total. o álbum, comentar as faixas, os arranjos, a produção. Aí, de repente, você conversa com ele e pega alguma história de bastidor para trazer para a gente, tudo. Seria Total. Tô incrível, dentro. cara. Seria incrível, incrível. Tô Eu devo, dentraço. Tô eu dentro. devo muito para a galera que acompanha aqui, João Bosco e Benito de Paula. Eu não fiz ainda conteúdo desses dois gênios da música e eu quero fazer. O João fez agora 80 anos, né? 80 anos. E eu quero fazer os 50 anos do álbum de 76 Escuta contigo. depois a versão do João Bosco. Ele gravou no disco que eu gravei quando meu pai fez 80 anos. Ele gravou Se Não For Amor, que é uma música do disco Um Novo Samba do meu pai. O Ele João gravou. gravou de violão com arranjo grandioso do Thiago França, justamente, com um naipezão de sopros ali. Cara, é um bagulho emocionante, assim, nível hard. Tá aqui, eu Juro, é vou. um top da minha vida ter. Porra, Eu, assim, quer dizer, eu assinei como se eu tivesse feito alguma coisa, né? Eu só pedi pro Thiago fazer o arranjo, fiquei lá, ouvi o João Bosco mandou, a filha dele mandou para mim a gravação. O dia que a minha filha nasceu, que a Aurora nasceu, tava na maternidade ali, e aí, de cara, repente, eu emocionado com a minha filha e com o João Bosco cantando a música do meu pai, uma demais. coisa maravilhosa. Escuta Porra, depois, quero é ouvir. muito lindo. Vou conferir, É, vou conferir. Daí a gente ajeita direitinho a data quando você puder e tudo pra gente fazer. De repente a gente claro. faz até uma live ali, que é legal que tem a participação do público também. A gente combina Poxa, o melhor para você. Para a gente encerrar aqui, antes do meu término, eu quero fazer um ping-pong com você. Topa? tô dentraço, vamos aí. Vamos lá. A primeira música do Benito que te vem à cabeça. Samba do Profeta. A mais difícil de revisitar. Retalho de cetim. Um disco brasileiro perfeito. Caraca, um disco brasileiro perfeito. Nossa. Falso Brilhante da Elis. Porra, escasso. Um pianista indispensável. Não vou citar meu pai, né? Então, Pode, pode. Por que não? então Não, meu não, pai. não vou considerar a cabotinagem, assim. Pode Meu citar, pai, porra. pela inventividade, Claro, pela, claro. pela abordagem única
Eu não responderia outra coisa se fosse você. Mas eu citaria o César, o Antônio Adolfo, o Ivan. O Milton Godoy, o Ivan Lins, claro, total. Sim, sim. Um compositor que mudou sua forma de escrever. Chico Buarque. Um artista contemporâneo que você admira. Thiago França. Um lugar perfeito para compor. A minha casa. Uma palavra para definir Benito de Paula. Nossa, pai. Uma palavra para definir legado. Nossa, isso é difícil. Tradição. Complete a frase. Uma canção continua viva quando... O povo canta. Rodrigo, muito obrigado pela conversa. Chegou o seu momento dos recados paroquiais, que a gente chama aqui no canal, onde você faz os seus anúncios, convida a galera para te seguir nas redes, se tiver agenda de show, essas coisas todas, assim, ó. Mas antes eu quero dizer que uma impressão ficou muito forte para mim, tá? Muita gente imagina que um legado seja uma vitrine onde as obras ficam ali guardadas. E esse seu trabalho parece defender exatamente o contrário. O legado continua vivo. Quando alguém tem coragem de conversar com ele, de reinterpretá-lo e devolvê-lo ao mundo com novos significados. Talvez seja por isso que essas canções continuam emocionando pessoas de geração tão diferente, cara. Parabéns pelo trabalho. É o seu momento. Recadinhos paroquiais do Pitadas do Sal. Deixa eu te destacar aqui. Adorei o papo, um dos papos mais bacanas que eu já teve aqui. Puxa, adorei, obrigado. Adorei muito também. Bom, quero convidar todo mundo para ouvir o disco, né? Benito de Paula, versão 2026. E a gente vai fazer um show de lançamento no dia do lançamento do álbum, né? O primeiro single o Samba do Profeta, sai dia 24 de julho, e o nosso show de lançamento, que vai ter a participação do meu pai, e também outras surpresas. Vamos falar eu, Rodrigo, Thiago, Rodrigo Campos, Thiago França, Fumaça, meu pai vai dar uma canja, e vai ser na Casa Natura, no dia 31, agora de julho, no mesmo dia que sai o álbum. Então dá para ir escutar o álbum, ver o show. Dá tempo de fazer tudo, chegar lá com o repertório na ponta da língua, caso vocês não tenham decorado essas canções. Exato, não precisa nem escutar o disco para estar com esse repertório na ponta da língua, né? Pode ouvir o meu pai também. Muito bom, muito bom. Quero agradecer também a galera que acompanhou aqui o papo, né? Se você não for inscrito no canal, por favor, considere se inscrever, apoie os independentes, deixa seu like, compartilha. Eu tenho que dar uma de blogueirinha, né? Ficar pedindo essas coisas que eu sempre esqueço. Total. Mas precisa. Precisa. Então, assim, compartilha esse episódio com quem acredita que a boa música nunca envelhece. Até a próxima. A gente se vê por aí. Rodrigo, me despeço de você após concluir a gravação. Beijo, galera. Valeu. Tchau.